Saúde para a última geração. Esse é o tema para o seminário que iniciaremos agora na continuação do 17º Congresso do IEST, que será apresentado pela doutora Andréia Amaral e convidados. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Convide os amigos e familiares para mais esta série importante. Convido-os agora a curvarmos a fronte para orar. Nosso bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais este dia de vida. Te agradecemos, ó Pai, por tua orientação quanto a esta questão tão importante de irmos para o campo, para termos boa saúde e conformarmos nosso caráter à semelhança de Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar neste propósito que colocaste em nossos corações, de nos prepararmos para morar em um ambiente em que o Senhor possa atuar em nossas vidas. E assim, estarmos aptos a levar saúde e esperança a todos que nos rodeiam. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Vamos falar então sobre as doenças das grandes cidades. Eu coloquei ali que é morte lenta e progressiva. Várias doenças acometem as pessoas que moram em cidades grandes, pelo estilo de vida doentio que cada um leva. Então, a gente pode observar que quem trabalha nas grandes cidades tem aquele, como está mostrando aquela foto ali, quem fica atrás de um escritório com muito papel, muito trabalho para resolver, muitos problemas, realmente vai adquirir estresse, cansaço e vários outros tipos de doenças. E a gente observa também que nas grandes cidades há um apelo muito grande ao consumismo, à competitividade. Então, essa coisa de agitação, compras, aquela obrigação de ter que ir a algum lugar para comprar alguma coisa, tudo isso deixa a pessoa bastante agitada. E esse estresse, essa situação diária de sem parar para respirar, para descansar, isso vai causar doença com certeza. E o trânsito caótico? Quem é que mora num local que tem que enfrentar engarrafamento todos os dias? Às vezes eu pego um trajeto que eu deveria demorar meia hora, eu levo 2h30 para chegar até o local do trabalho. Isso realmente estressa qualquer pessoa. Então, viver num ambiente onde que você trabalha dentro de um local fechado, sem ver o ar puro, sem ver a luz do sol, somente papel, computador e telefone e ar-condicionado, né? Sem contar o tempo que você gasta dentro de um automóvel ou mesmo de um coletivo para chegar até o trabalho. A gente vê essa orientação aqui do Espírito de Profecia no livro Vida no Campo, na página 10, a irmã White fala o seguinte: a vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o redemoinho da exaltação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo e extravagância, tudo são forças que, no que respeita à maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida. Abrem a porta para milhares de males. Quantos males? Milhares. Muitas doenças são adquiridas através da vida na cidade grande. E o estilo de vida doentio no momento do lazer. Até no momento do lazer as pessoas não escolhem de forma sábia. E passam as noites em bebedeira, em certos tipos de divertimento que com certeza vão levar a outros tipos de males, né, de doenças, ou tipos de locais que falam, eu vou comprar um apartamento na beira da praia, né, vou pegar o ar puro da beira da praia. Mas o que adianta ficar apinhado de gente numa praia lotada como essa? Será que isso é saudável? Não é saudável, né, gente? Com certeza vai adquirir vários tipos de doenças. No mesmo livro Vida no Campo, na página 9, a irmã White fala assim: poucos reconhecem a importância de evitar, quanto possível, todas as associações contrárias à vida religiosa. Ao escolher seu ambiente, poucos tornam a prosperidade espiritual sua primeira ocupação. Então,
Então, nós temos que pensar naquele local que a gente vai escolher para criar os nossos filhos, para ter a nossa família. E nós vamos falar, então, de algumas doenças que acometem as pessoas que vivem nas grandes cidades. Como nós vimos no texto anterior, são milhares, mas nós vamos destacar agora só 3 principais. As doenças cardiovasculares, que têm matado muita gente, o câncer, de igual forma, e as doenças autoimunes, que daqui a pouco eu vou explicar o que elas são. Claro, tem tantas outras que eu poderia enumerar, mas o meu tempo é restrito. Diabetes e tantos outros tipos de doenças causadas pela vida nas grandes cidades. Das doenças cardiovasculares, vamos destacar as principais. Alguém aqui é hipertenso ou tem pressão alta? Bom que são poucos, né, hipertensos. Mas conhecem pessoas que têm pressão alta, né? Doença coronariana, que mostra aquela doença em que ocorre o infarto agudo do miocárdio, que é quando o tecido cardíaco morre, mas antes do infarto tem a angina, e o acidente vascular encefálico, ou AVE, ou conhecido como AVC ou derrame cerebral. Vamos falar basicamente desses que são os mais comuns, mais frequentes. Para vocês terem uma ideia, o risco de desenvolver uma doença cardiovascular depois da idade de 40 anos, devido ao estilo de vida errado, é de 49% para homens e 32% para mulheres. Por que cada vez mais mulheres têm sofrido de doenças cardiovasculares? O que vocês acham? O que pode ser? Fumar, né? O cigarro realmente é um fator que contribui muito para a doença cardiovascular. Trabalhar fora, estresse, ter que tomar conta de uma casa, assumir o papel do homem como cabeça da família, quer dizer, atribuir atividades à mulher que deveria ser ao homem, quando a mulher deveria estar em casa cuidando da família, né? Então ela passa a ter aquelas atividades estressantes que o homem tem e a própria alimentação, né? Agora, olha que interessante. Evidências científicas sugerem que programas de prevenção podem reduzir as mortes por doença do coração em 90%. Gente, é muita coisa. Ou seja, praticamente todas as doenças cardiovasculares poderiam ser evitadas através da mudança do estilo de vida. Principalmente reforma alimentar, exercício físico, sono na hora certa. Ou seja, tudo que está ali. Os 8 remédios que Deus deixou na natureza, né? Os 8 remédios naturais. A luz solar, a água pura, o descanso, o ar puro, o exercício, a temperança ou domínio próprio, a nutrição adequada e a confiança em Deus. 90% das doenças poderiam ser evitadas. E a famosa e tão temida aterosclerose, que aliás muitas pessoas confundem, acham que aterosclerose é doença de velho, não tem nada a ver. A aterosclerose é a obstrução progressiva das artérias do corpo, formando placas de ateroma. Como isso acontece? Vocês já ouviram falar do bom e do mau colesterol? Já? Então, o mau colesterol, que é o LDL, esse colesterol, ele está passando pela corrente sanguínea. Se existe algum tipo de injúria ao vaso sanguíneo, aquele vaso sofreu algum tipo de lesão, microlesões, às vezes até radicais livres de coisas que a gente se alimenta de forma errada, fazem microlesões. Aí o LDL, quando está passando ali, ele, opa, vou parar aqui. Aqui é um bom lugar para eu entrar. Então ele entra naquele endotélio, que é a camada que reveste o vaso sanguíneo, e vai se acumulando. Quando ele vai entrando ali naquele local, células do próprio sistema imunológico, macrófagos, células de defesa do corpo, tentam destruir aquele tecido que está se formando e chega lá. E vai chegando, e vai formando a placa. Até chegar em trombos. Formam trombos, e depois chega o cálcio. E aquela placa de ateroma, rede de fibrina, acaba se solidificando e formando uma placa forte. E forma um tecido que vai obstruindo as artérias. Se obstrui a artéria do coração, o que acontece? Infarto agudo do miocárdio. Se obstrui a artéria do cérebro, acidente vascular encefálico ou cerebral. A gente fala encefálico porque o encéfalo ele é mais amplo que o cérebro. O encéfalo pega toda a região além do cérebro, né? A parte do tronco encefálico, toda a área do crânio.
E se for no intestino, infarto intestinal. Se for no membro inferior, ocorre perda até do membro. Então, onde essa obstrução ocorrer, para de chegar fluxo sanguíneo, tá? Então, essa placa de ateroma pode acontecer em qualquer lugar do corpo. E ela vai obstruindo. Ali é uma foto real, ali no canto, mostrando a luz de uma artéria cortada, um corte transversal, mostrando as placas obstruindo a luz. Se essa placa for crescendo, vai chegar um momento em que o sangue não vai mais passar. E isso pode ser em qualquer idade, desde que se alimente de forma errada e tenha um estilo de vida errado. Claro que com a idade, a tendência é formar placas maiores e mais obstrutivas. Aqui mostrando a consequência dessa aterosclerose, ou formação de placas de ateroma. Se for no coração, angina, que é como se fosse um pré-infarto, o infarto agudo do miocárdio, a hipertensão arterial e a hipertrofia ventricular esquerda, até levar à insuficiência cardíaca, o coração para de bombear sangue para frente, porque ele perde a força de bomba, o AVC ou AVE, insuficiência renal, se a obstrução for na artéria do rim, e a doença vascular periférica, se a doença for obstrução nos vasos periféricos. E todo lugar que tem artéria pode sofrer. Se for no olho, na retina, retinopatia, também obstrutiva, e por aí vai. Mas Deus nunca nos deixa em trevas. Ele já nos deixou escrito que nós não deveríamos comer certos tipos de alimentos. Por exemplo, em Levítico 3,17, Deus fala: estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações será isto: nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Gente, se nós seguíssemos isso desde o início, nenhuma gordura comer, como estariam nossas artérias hoje? Completamente livres e desobstruídas. Mas a nossa vida passada, que nós comemos muita gordura, principalmente de origem animal, obstruiu a nossa artéria. Por isso que nós precisamos de ter as vassourinhas, hoje, a alimentação mais natural possível para tentar desobstruir. Antigamente, achava-se que uma vez formada a placa de ateroma, não desobstruía mais. Mas hoje a ciência mostra que com a mudança do estilo de vida, exercício físico e alimentação 100% vegetariana, pode reverter o quadro de obstrução. E o interessante, retirar pessoas da mesa de cirurgia que fariam ponte de safena. Então, louvado seja Deus, né, que isso tudo pode ser revertido através da mudança do estilo de vida. Quais são os riscos relacionados ao aumento do LDL colesterol, ou seja, o colesterol ruim? Olha só o que as pesquisas mostram. Um colesterol ruim, o ideal é que esteja abaixo de 130 miligramas por decilitro. Mas o melhor mesmo é que esteja abaixo de 100. 130 é aceitável, mas não é o ideal. O ideal é que seja abaixo de 100. Olha só, um LDL maior que 160 miligramas por decilitro, uma pessoa que tem esse nível tem 3 vezes mais risco de morte por infarto agudo do miocárdio do que alguém que tem esse nível menor que 100. E olha que a diferença é pouca. E uma pequena diferença está uma grande diferença entre viver e morrer. Entre estar vivo ou sofrer um infarto. O LDL colesterol de 140, que não é o ideal, olha que a Sociedade de Cardiologia coloca 130 como aceitável. 140 é perto de 130. Com 140, mais que 50% da superfície do vaso sanguíneo já está coberta com placas de ateroma. Vocês já dosaram o colesterol de vocês recentemente? Então, dosem. Se tiver acima de 130, é preocupante. Tem que estar abaixo de 100. Né? Esse é o ideal. Fatores relacionados ao aumento do LDL. O que pode aumentar o LDL ou o colesterol ruim? O consumo de produtos de origem animal. Porque, gente, preste atenção. Só existe colesterol em produtos de origem animal. Produtos de origem vegetal não tem colesterol. Mas 70% do nosso colesterol, ele é endógeno. Ele é produzido pelo próprio corpo. E 30% vem da dieta. Então, se você ainda dá uma sobrecarga ao seu corpo com mais 30%, ele vai lá para cima. Se você tira esses 30% da dieta, você só vai ter o seu endógeno. Então, veja bem, vegetariano tem que ter colesterol baixo. Se tem colesterol alto, tem algum distúrbio. Ou está comendo escondido,
Ou então tem algum distúrbio do metabolismo do colesterol. Então, o que aumenta o LDL? Produtos de origem animal, consumo de gorduras saturadas, aí que eu falo, nem toda gordura vegetal é 100% saudável. Cuidado que tem alimentos de origem vegetal que tem gordura saturada, como, por exemplo, o óleo de palma. Já ouviram falar? Azeite de dendê, óleo de palma. O próprio abacate, se comer em excesso, você vai ter gordura saturada em excesso. O óleo de coco. Então, mesmo os naturais, alguns você tem que comer com moderação. O ideal é que coma os vegetais que são ricos em gordura poliinsaturada, que são os óleos mais finos. E essas gorduras poliinsaturadas, elas têm menos hidrogênio. Quanto mais hidrogênio a gordura tiver, mais ela é espessa, mais ela obstrui, mais ela é saturada. Quanto menos hidrogênio, melhor para a saúde. E as poliinsaturadas são as gorduras, por exemplo, do óleo de girassol, do azeite de oliva ou da linhaça. Esses são os óleos mais saudáveis. E das castanhas. Consumo de gorduras hidrogenadas, ricas em hidrogênio, também contribui para o LDL. Gorduras trans, que são as famosas, temidas gorduras trans. Excesso de açúcar na dieta, por quê? Muito açúcar na dieta vai se transformar em gordura dentro do corpo. E vice-versa. Excesso de gordura vai se transformar em açúcar. Por isso que quem é diabético não adianta fazer só dieta de parar de comer açúcar. Tem que parar de comer gordura também, porque uma coisa se transforma em outra. Por exemplo, pela beta-oxidação dos ácidos graxos, são transformados em açúcar. E a falta de atividade física também aumenta o LDL colesterol. A obesidade, claro. E um que nós vamos falar muito aqui. Eu e a doutora Patrícia, né, Patrícia? Nós vamos falar demais sobre o estresse. Um assunto tremendo para a gente discutir, que dá assim, um congresso inteiro, né? Só sobre o estresse. Causador de milhares de doenças. Se a gente soubesse o quanto que o estresse é maléfico para o corpo, a gente deixaria os problemas todos para trás e viveria bem light. Bem respirando tranquilo. Como eu disse, o colesterol só é encontrado em produtos de origem animal. Produtos vegetais não têm colesterol. Fatores que abaixam o LDL é o bom ou ruim? Ruim. E os que aumentam o HDL é qual? O bom. Esse a gente tem que ter alto. E como aumentar o colesterol bom e abaixar o ruim? Controlando o peso, ou seja, manter um peso adequado. Com certeza, quem está acima do peso deve perder peso, porque é saudável. O interessante é que hoje as pessoas morrem mais pela boca do que de fome. Vocês sabiam? Que comer mata mais do que passar fome no mundo. De que mais as pessoas estão morrendo? Coração, diabetes e câncer. Tudo relacionado à ingestão de comida. E a fome mata, lógico, mas comer mata mais. Então, o controle de peso... O consumo de fibras solúveis, bastante fibras em vegetais, verduras, legumes, frutas, cereais integrais. Consumo de gorduras boas. Quais são as boas? Mono ou poliinsaturadas. Quanto mais insaturada, menos hidrogênio tem a gordura, mais fina é a gordura, mais saudável ela é. Como, por exemplo, como eu disse, a da linhaça, a da chia, ou então a do azeite, né, de oliva. E a atividade física, que é o principal fator para aumentar o bom colesterol, o HDL. Fazer atividade física. Nem que seja uma caminhada de meia hora. Precisa entrar numa academia? Gastar dinheiro? Não. Andar é de graça, né? A única coisa que precisa colocar é um tênis para você ter uma boa pisada. Só isso. Agora, mas eu caminho, eu vou até o mercado, eu levo a criança na escola. Ajuda, mas tem que parar para caminhar. Aquela 1 hora é minha de caminhada. Eu vou colocar o tênis e vou caminhar. Tem que ser assim. Porque aquela história, vou parar daqui e ali. Não é a mesma coisa que você pegar uma reta num ambiente saudável, que tem ar puro de preferência, né? E caminhar. Vamos falar então agora da hipertensão arterial, que é a pressão alta.
No mundo, estatística recente da Organização Mundial de Saúde, de maio de 2012, fala que no mundo mais de 2 bilhões de pessoas estão acometidas com a pressão alta. E agora, o mais interessante, vocês já têm observado que pacientes jovens e até crianças estão ficando hipertensas? Por quê? O que vocês acham? Crianças obesas e hipertensas. Alimentação, fast food. Não brincam mais, e isso é muito importante. Estão diante de quê? Da telinha do computador, do videogame. Não tem mais aquela coisa de criança correndo, brincando de pique, né? Como a gente brincava, andar de bicicleta. Não tem mais isso. São as crianças robotizadas em frente a uma máquina e comendo, né? Se fosse só em frente à máquina, mas também está comendo o tempo todo. Então, a gente vê até crianças doentes. No Brasil, 30 milhões da população é hipertensa, 12 milhões não sabem que é hipertenso. Interessante. Só vai descobrir quando infarta, ou quando tem um AVE, ou quando tem uma complicação mais séria. 300 mil mortes por ano devido à crise hipertensiva, segundo a Organização Mundial de Saúde, em maio do ano passado. Quais são as causas de pressão alta? Agora, não precisa nem falar, né? Que é uma das principais doenças das grandes cidades. Hipertensão arterial. Basta viver na cidade grande para ter pressão alta. Obesidade, quando está acima do peso. Alto consumo de sal, gordura e açúcar. O fumo. Álcool e café. Por quê? Porque essas substâncias, o que eles fazem com a artéria? Contraem a artéria. Então, aumentando a tensão do vaso. Isso faz com que o coração... Vamos pensar o seguinte, vamos analisar. O coração não é uma bomba? Está ligado aos vasos. Vamos pensar assim, uma bica e uma mangueira. Eu abro a bica, a mangueira está fluindo perfeitamente. Como é que está escoando a água? Indo bem. Mas se eu boto uma resistência nessa mangueira, eu boto um clipe, o que vai acontecer com essa bica? Ela vai ter que fazer mais força, a pressão da água, para vencer aquela resistência. A mesma coisa. Se a parede do vaso está tensa, obstruída por placas de ateroma, o que o coração vai ter que fazer? Bombear com mais força. E o coração é que tipo de tecido? Muscular. Então, o que ele vai fazer? Trabalhar mais. Musculação, literalmente, uma musculação. E ao fazer uma musculação, o que acontece quando o tecido está fazendo musculação? Vamos lá, quem já fez musculação? Primeiro, ele vai se hipertrofiar. Quem faz musculação não fica hipertrofiado. Mas vai chegar um momento que ele vai cansar. Aí as fibras vão relaxar e ocorre o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Então, a princípio, quem tem pressão alta, o coração vai hipertrofiar. Vai ficar forte. Não é forte no sentido de saudável. O tecido vai crescer, hipertrofiar, para tentar combater aquela obstrução à frente. Mas vai chegar um momento que vai cansar e vai entrar em insuficiência. Então, uma fase avançada da pressão alta é insuficiência cardíaca. É aquela pessoa que está com falta de ar, não consegue respirar, porque o coração já não manda sangue suficiente para frente, porque ele não tem mais efeito de bomba. Então, isso, gente, e uma máquina que trabalha 24 horas por dia sem parar, não tem que estar em perfeitas condições? Como é que a gente está cuidando do nosso coração? Vamos ver, artérias obstruídas, também é causa de hipertensão arterial, falta de atividade física e estresse. E a história familiar também. A história familiar é muito importante, porque se você tem parentes que têm pressão alta, você já tem uma tendência. Mas preste atenção, hereditariedade não é destino. Você pode ter pai, mãe, avô, irmão, tio hipertenso. Você é obrigado a ser hipertenso? Claro que não, é só mudar o seu estilo de vida que você não vai seguir essa linha. E o uso de certos medicamentos que também podem aumentar a pressão arterial. Aquele remedinho de pingar no nariz toda hora para desobstruir em caso de rinite alérgica. Claro, com uso frequente, mais os outros fatores. Pílulas anticoncepcionais, viu, meninas? Anti-inflamatórios e corticoides também podem levar à pressão arterial. E o infarto agudo do miocárdio é ou não é uma doença das grandes cidades?
Aquilo tudo que eu mostrei no início. Agitação, trabalho em escritório, trânsito, problemas familiares. A vida sem parar. Você só para dormir quando consegue parar para dormir. Vai levar um estresse oxidativo, um estresse no corpo todo. Vai levar, consequentemente, a infarto. Eu tenho pacientes no consultório que nunca fumaram, não comem gordura e infartaram. Eu tenho uma paciente assim, ó, magérrima, mas ela é extremamente estressada e infartou pelo estresse. Então, cuidado, que angústia, estresse, depressão, ansiedade, tristeza, tudo isso pode levar ao infarto agudo do miocárdio. O que é um infarto? A morte do tecido cardíaco quando obstrui a artéria que nutre o coração. Qual o nome dessa artéria? Coronária. Então, quando a coronária é obstruída, ocorre um infarto. Quais são as causas do infarto? Dieta rica em gorduras saturadas, as comidinhas de fast food, né? Como eu falei. Dislipidemia, que é toda alteração das gorduras do corpo, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos, aumento dos lipídios totais e aterosclerose, que é a placa. Baixa ingestão de verduras e vegetais, né? E fibras. Falta de atividade física. Vocês estão vendo que a falta de atividade física está em todas. Tabagismo, né? O cigarro, a causa do infarto. Pressão alta, diabetes, obesidade e quem, de novo? Estresse. Quais são os sintomas do infarto? É aquela dor em aperto na região pré-cordial. Ela aperta, é uma angústia muito forte. E essa dor em aperto pode irradiar para o braço, como pode irradiar para o dorso, para o pescoço, ou simplesmente uma dor de estômago. Cuidado, tem gente que infarta somente com dor aparentemente no estômago. E está, na realidade, sofrendo um infarto. Principalmente diabéticos infartam assim, com dores leves, meio atípicas, aparece uma sudorese, uma fadiga, uma sensação de desmaio, a pressão abaixa, esse mal-estar geral, às vezes dá náuseas e vômitos. Então, é uma dor que nem sempre é bem característica. E a aterosclerose, o acidente vascular encefálico, é quando obstrui uma artéria cerebral, deixando de ir fluxo para o cérebro. E esse acidente vascular encefálico pode ser ou isquêmico, por obstrução, ou hemorrágico. Hemorrágico é quando o vaso rompe, por exemplo, num pico hipertensivo. E vocês sabem, tecido cerebral ou tecido encefálico, uma vez morto, aquele tecido recupera? Não recupera. Então, é muito perigoso, né? Então, todo acidente vascular encefálico tem que ter muito cuidado. Mas, o que a vida no campo tem a ver com a prevenção e a cura dessas doenças cardiovasculares, em geral? O que vocês acham? Me dê um exemplo de algo bom que a vida no campo pode fazer para evitar ou curar as doenças. Atividade física o tempo todo. Você, querendo ou não, você vai estar arando a terra, cuidando de uma planta, né, cuidando dos animais. Então, você vai estar abaixando, levantando. Quantos anos duravam nossos avós que moravam na roça? Os nossos avós, bisavós que moravam no campo, passavam de 100 anos, gente. Passavam de 100 anos. Eles comiam carne de 6 em 6 meses. Quando tinham carne, a comida era bem saudável e atividade física o tempo todo, né? Então, lá, aquilo que vocês falaram. Maior consumo de alimentos saudáveis e abstinência dos alimentos prejudiciais. No campo, você tem maior suprimento de alimentos saudáveis. O ar puro da montanha, rico em íons negativos, que são aqueles que dão sensação de bem-estar e dão saúde. A luz solar. O que o sol faz para melhorar a pressão arterial e abaixar o colesterol? Alguém sabe? Vitamina D, isso. E o precursor da vitamina D é o colesterol. Quanto mais colesterol se transformando em provitamina D e em vitamina D, mais o colesterol abaixa e melhora a qualidade de vida. Atividade física diária, como a irmã falou ali, né, que não tem como ficar parado no campo. Descanso na hora certa. Que horas a gente dorme no campo? Com as galinhas, gente. Até mais cedo, 7, 8 horas da noite, né? E que horas a gente acorda? 4, 5 horas. Então, isso é o ideal. Dormir de 6 a 8 horas, mas dormindo bem cedo. E acordando bem cedo. A água pura também.
Redução do nível de estresse. Só se estressa no campo quem quiser, não é? Vai procurar estresse, né? Você que mora no campo, só estressa quem quiser. E que mais? O mais importante de tudo, maior comunhão com Deus. Você vai estar mais perto do céu morando no campo. Com certeza, gente, a pressão vai abaixar, isso eu garanto. E não vai infartar. Desde que, claro, mude totalmente o estilo de vida, né? Vamos falar um pouquinho de um outro vilão, que é o câncer. Que, embora estejamos em pleno século XXI, a ciência ainda não achou a cura para essa doença. Mas ainda resta uma esperança de cura para o câncer. O que é o câncer? É o crescimento desordenado e contínuo de células de forma maligna, que vai invadindo tecidos e órgãos, formando tumores, e esses tumores acabam se espalhando, que a gente chama de metástase, quando vai parar em outro lugar. Aqui alguém já teve algum parente ou conhece alguém que tem câncer? Claro, né? E hoje cada vez mais pessoas com câncer. E o mais interessante é que essa doença surge de mutações nos genes que controlam a divisão celular. Ou seja, tem uma base genética. Todos os dias, o nosso DNA está sendo reparado. Existe um sistema de reparo da falha que ocorre no nosso corpo. E se essa falha ocorre nesse sistema de reparo, aparece o câncer. Então, começam a se multiplicar células de forma anárquica, dividindo-se rapidamente. Essas células são extremamente agressivas, elas não têm controle e vão crescendo, crescendo, crescendo e formando os tumores, que a gente chama de neoplasia maligna, que leva a pessoa à morte, se não agir rápido. Mas como evitar, primeiro? Como evitar o câncer? Qual a diferença de um tumor benigno para um tumor maligno? Por exemplo, um tumor benigno, ele tem crescimento expansivo, mas ele não invade e nem destrói tecidos adjacentes como o maligno. E o tumor benigno, ele tem uma cápsula, geralmente ele é autolimitado, ele não invade, ele tem limites precisos. Já o maligno, ele não tem limite. O benigno não invade vasos, o maligno invade vasos linfáticos, vasos sanguíneos e tecidos em volta, além de mandar metástases à distância. E o benigno não. O benigno você tirou o tumor, está curado. O maligno você tira no início, pode conseguir a cura. Mas se tirou e já deu metástase, aí já, teoricamente, não tem jeito. Mas para Deus tem cura. Então a gente... Pela honra e glória de Deus, Ele deixou na natureza tratamentos naturais que conseguem resolver até o câncer. Agora, olha interessante. 80% dos cânceres podem ser prevenidos pela simples mudança no estilo de vida. 80%. Interessante, né? Que estilo de vida? A alimentação e o exercício. Principalmente esses dois. De todos os casos de câncer, 80% a 90% dos cânceres estão associados a fatores ambientais, como o cigarro, o alcoolismo, a alimentação errada, né, a alimentação principalmente de origem animal, a radiação solar, certos tipos de medicamento, principalmente hormônios que as mulheres fazem uso no período da menopausa, aqueles hormônios de reposição, fatores ocupacionais, por exemplo, trabalhar em fábricas de amianto pode levar também ao câncer, infecções virais, certos vírus como o vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, vírus HPV, herpes vírus, podem induzir ao câncer. A falha no sistema imune, o sistema imune é o que defende o nosso corpo. Se o sistema de defesa está baixo, o câncer pode proliferar. Má qualidade do ar, contaminação da água, inatividade física e práticas sexuais não seguras. O que isso significa? O risco de infecção pelo vírus HPV. Alguém aqui já ouviu falar do vírus HPV? 90% dos homens estão com o vírus HPV. Pasmem, dos homens sexualmente ativos. E 80% das mulheres. Isso significa que, em qualquer idade, a mulher pode ter câncer de colo de útero por causa desse vírus. Então, é muito importante o preventivo ginecológico. Então, vocês podem observar que 90% estão relacionados a fatores externos, sem contar a parte emocional. Estresse, ansiedade, depressão, angústia, tristeza, mágoa, tudo isso dá câncer, gente.
Ficar triste dá câncer. Vocês sabiam? Por isso que a Bíblia fala que um coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. A angústia dá câncer. Principalmente câncer como pulmão e mama. Sabia? Interessante isso. Emoções negativas, excesso de sentimento negativo, repressão, mecanismo de defesa. Sabe aquelas pessoas que estão se moendo por dentro e por fora estão assim? Gente, isso é ruim. É a dissimulação, é você tentar disfarçar algo que não está passando por dentro. É pior do que aquele que extravasa a emoção. Aquele que mente ou dissimula para tentar disfarçar é pior. É o sentimento reprimido. Bota o sentimento para fora. O ideal é não ter sentimento negativo, né, Patrícia? A gente vai falar isso quinta-feira. Mas se tiver, que coloque para fora. É melhor. Atitudes, então, falsamente complacentes, compreensivas e ponderadas de reagir à vida falsamente. Então, aquela que reprime. Perda pessoal significativa, perda de um parente, né? O luto também pode levar ao câncer. Já ouviram falar de pessoas que perderam parentes queridos e estão muito ligados ainda a essa perda. 2 anos depois desenvolve câncer em algum órgão. E a dificuldade de exteriorizar emoções. Isso aqui, gente, é muito interessante. Estresse, telômero e câncer. Alguém aqui já ouviu falar de telômero? Quem já ouviu? Olha só. O nosso cromossomo, que existe dentro do nosso núcleo, das nossas células, aquele bichinho ali que parece um X, né, que é um enovelado de DNA, que se esticar assim, é um DNA muito grande. A ponta do cromossomo, as pontinhas dele, se chama telômero. E existe uma enzima no nosso corpo chamada telomerase, que mantém o tamanho desses telômeros. Conforme nós vamos envelhecendo, esse telômero vai encurtando. Vai ficando mais curto. Quanto mais curto, mais velha a pessoa, mais curto é o telômero. E quanto mais curto o telômero, maior risco de câncer. Por isso que os idosos têm maior risco de desenvolver câncer. E a enzima que mantém um telômero naquele tamanho estável se chama telomerase. Agora, olha que interessante. Não tem como esticar, não tem como crescer, mas tem como manter o telômero do tamanho ideal, sem encurtar. Então, o que a ciência descobriu? Que o estresse encurta telômero. A cada angústia, a cada ansiedade, a cada tristeza, a cada estresse, pedacinhos do seu telômero vão encurtando. Consequentemente, câncer. Consequentemente, envelhecimento. Quer ficar jovem para sempre? Para sempre é só na eternidade, né? Mas quer ficar jovem? Não se estresse. Para manter o telômero curto. Então, o que a ciência descobriu? Que estresse crônico, não é, gente? Um estresse agudo. Ah, tem um cachorro, o pitbull ali querendo me morder. Eu vou passar um estresse agudo. Não é esse. É aquele crônico. Sempre uma angústia, sempre um estresse. Esse é que encurta telômero. Encurta os telômeros porque vão inibir essa enzima chamada telomerase e vão induzir ao câncer. Daí dá para a gente entender por que alguém que é estressado, angustiado e triste vai ter câncer. Porque a coisa é a nível genético, é a nível de biologia molecular. Tá? Por isso que a pessoa fica triste e acaba levando ao câncer. Agora, olha o que também a ciência descobriu. Que coisa tremenda. Olha só. Exercício físico de 1 hora por semana. Basta 1 hora por semana. Claro que a gente preconiza meia hora por dia. Preserva o tamanho dos telômeros, evitando câncer. Louvado seja Deus, né? Olha que interessante. Então, exercício. Por isso que o exercício evita 80% dos cânceres. Quais são os fatores que elevam o risco de câncer? Que aumentam o risco? O sedentarismo, então, a angústia, ansiedade, mágoa e depressão, consumo de muita gordura animal. Já está provado que o alimento de origem animal induz ao câncer, principalmente a carne de vaca, carnes, né, em geral, e o leite de vaca. Uso de produtos lácteos aceleram e induzem ao câncer. Baixo consumo de frutas e vegetais. Ainda a obesidade, uso de carcinógenos na dieta, como o benzeno existente nos refrigerantes, o benzopireno das carnes grelhadas, as nitrosaminas nas carnes e os metais pesados agrotóxicos e transgênicos. Nós vamos falar sobre transgênicos na quarta-feira. O risco, né, desse mal. Qual é a prevenção do câncer, então?
A mudança nos hábitos alimentares. Que tipo de alimento eu devo comer para não ter câncer? Que tipo de alimento? Vegetais. Verduras, legumes, frutas, cereais integrais. Nozes, castanhas. Esse é o alimento que cura. Cura, previne, é o único. E a abstinência de todos os alimentos de origem animal. Olha, comer muitas vezes também dá câncer. Comer demais, você faz a célula trabalhar demais. Trabalhando demais, você vai estimular a parte genética dela. Então, qual é o ideal comer? 2 a 3 vezes por dia, com intervalo de 5 em 5 horas. Controlar o peso, que é adequando o IMC, que é o índice de massa corpórea, e o exercício regular 3 ou mais vezes por semana. Claro que os outros remédios de Deus, o descanso, a temperança, tudo isso vai contribuir para não ter. Mas só esses 3 já é o suficiente para não ter câncer. Então, o que diz a ciência? Reduzir gordura, consumir frutas e vegetais e exercício regular. Olha o que fala uma revista médica, Onconews, de setembro de 2008, fala o seguinte: pacientes com atividade física de moderada a alta e elevado consumo de frutas e vegetais apresentaram uma mortalidade reduzida para câncer de mama. Olha o que a irmã White fala em Conselho sobre Regime Alimentar. Os alimentos cárneos constituem os pratos principais na mesa de algumas famílias, até que seu sangue se enche de germes cancerosos e humores escrofulosos. Se a alimentação de carne foi saudável algum dia, é perigosa agora. Constitui em grande parte a causa de cânceres, tumores e doenças dos pulmões. Estudos indicam que o uso da vitamina D tem excelente ação anticancerígena. Essa é o boom do ano. O uso da vitamina D. E qual é a principal fonte de vitamina D? O sol. Só tomar sol meia hora por dia, você adquire 20 mil unidades de vitamina D, suficiente para evitar câncer e doenças autoimunes. Vocês já ouviram falar de uma doença autoimune chamada esclerose múltipla? Uma que a pessoa vai ficando paraplégica, tetraplégica. É terrível. Hoje em dia, o tratamento base dessa doença é o uso de vitamina D em altas dosagens. E tirando pessoas de cadeira de roda com a vitamina D. Então, a prevenção do câncer e a cura, abstinência de alimentos animais, uso de alimentos de origem vegetais, reduzir o peso corporal, ingerir 2 a 3 litros de água por dia, atividade física, uso do sol com moderação, descanso nos horários recomendados, abstinência de fumo, álcool, drogas e medicamentos, respirar o ar puro do campo. Ou seja, vida no campo, vida campestre. Fazer exames de rotina para prevenção, claro, preventivo ginecológico, mamografia, no caso das mulheres, o exame do homem, com proctologista. Uso dos fitoterápicos anticancerígenos, como graviola, aspargos, vegetais verdes escuros, tantos outros vegetais que combatem o câncer. Não se estressar, não se angustiar, não se deprimir, como eu falei, e usar tudo o mais natural possível, evitando os produtos industrializados. E como eu disse, se você está no campo, você está longe da beça do mercado, você vai se virar com o que está no campo. E você não vai comprar, porque se você passa no mercado, você acaba pegando na prateleira aquilo que é industrializado. Mas se você está longe dessa prateleira, você vai usar o do campo. E vai ser criativo com as coisas que existem no campo. E confiar em Deus, confiar que é Ele que cuida de nós. Mas se a pessoa já tem câncer, o que vocês acham que piora o prognóstico? Que vocês já viram isso acontecer na família? Se a pessoa entra em depressão, a doença mata rapidamente. Vocês já viram isso? Se a pessoa se entrega à doença, se angustia, fica desesperada, com sentimentos de incredulidade, rejeição da doença e desespero, angústia extrema e medo do futuro, se vive nas grandes cidades com poluição, estresse, alimentação de origem animal, falta de atividade física e de atividade manual, falta de sol, falta de confiança em Deus, o que acontece? A morte com certeza vai acontecer. Agora vamos falar do último bloco, das doenças das grandes cidades, que são as doenças autoimunes. Alguém aqui já ouviu falar de doença autoimune? O que é doença autoimune? É uma doença de autoagressão do corpo. É quando o sistema imunológico que está aqui para nos defender,
ele não reconhece o que é nosso e começa a nos atacar. Então, por exemplo, se eu tenho as cartilagens das minhas juntas, se eu tenho uns anticorpos ou células do meu sistema imune que olha para minha cartilagem e fala assim, isso aqui não é meu, vou atacar, e começa a destruir a cartilagem, eu vou ter artrite, que é um tipo de doença autoimune, artrite reumatoide. Se ataca as células do rim ou da pele, pode ter o lúpus, e por aí vai. São várias doenças autoimunes em que há uma falha do sistema de defesa de reconhecer o que é próprio e começa a destruir o próprio corpo. Há mais de doenças autoimunes que existem hoje na medicina, reconhecido. E o interessante, 75% das pessoas afetadas são mulheres. Por quê? O que vocês acham? Mulheres são mais o quê? Sensíveis, afetadas por estresse, por angústia. Tudo estressa a mulher. Não é? Tudo. Aí o que ela corre? Sem contar os fatores hormonais também, né? Quais são as possíveis causas? Predisposição genética, ninguém sabe ainda a causa certa, mas predisposição genéticas e fatores desencadeantes como infecções microbianas, estresse, sol, hormônios, medicamentos, vacina, gente, e desequilíbrio imune, vacina. Olha só que interessante, pesquisas têm mostrado que a vacinação, a imunização em crianças tem levado esses aumentos de doenças autoimunes e câncer em crianças. Porque a vacina é para te proteger contra certa doença. Só que ela vai estimular o sistema imune, vai mexer no que está quieto. E pode dar um revertério. E a pessoa começar a produzir autoanticorpos. Então, já existe uma outra linha de pensamento de não vacinar mais crianças. E qual é a maneira de não vacinar e também não deixar as crianças expostas ao ambiente? Morar no campo. Porque na cidade você vai ter que vacinar. Porque você vai estar exposto a vários tipos de doenças. Então, até isso, ao viver no campo, vai ajudar. Então, tenho observado muito o índice de crianças com alergias, com doenças autoimunes e com câncer. Aqui eu vou dar alguns exemplos de doenças autoimunes, como miastenia gravis. Eu não vou falar de todas. Hoje a gente vai falar só de 3. De 4. Em vermelho são as mais frequentes, como vitiligo, psoríase, diabetes tipo 1, é um tipo de doença autoimune, lúpus, esclerose múltipla, doença celíaca, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, fibromialgia e por aí vai. Depois, se vocês quiserem conversar comigo pessoalmente sobre alguma dessas, vamos falar um pouquinho sobre o lúpus. Alguém já ouviu falar de lúpus eritematoso sistêmico? Já? É uma doença inflamatória crônica do tecido conjuntivo que afeta múltiplos órgãos. Vários órgãos são atingidos, como o pulmão, coração, rim. O principal alvo é o rim. Essa doença também é de autoimunidade, ela tem altos e baixos. A causa é desconhecida, mas existem fatores desencadeantes como o estresse. Sempre o estresse na doença autoimune é o principal vilão. Sol em excesso, uso de pílulas anticoncepcionais, algumas viroses. O lúpus pode abrir um quadro clínico generalizado, com febre, mal-estar, mas ele pode já abrir o quadro com manifestações sistêmicas, principalmente insuficiência renal. Quem tem lúpus quase sempre acaba em transplante de rim, por causa da lesão renal e insuficiência renal. Pode dar comprometimento articular, com artralgias, artrites, uma artrite um pouco diferente da artrite reumatoide. Essa lesão típica em asa de borboleta é uma lesão eritematosa na face. Pode dar vasculite e até necrose de extremidades. É uma doença realmente bem comprometedora para o corpo. Já a artrite reumatoide, já ouviram falar dessa doença? É uma doença que vai destruindo a cartilagem, ela é extremamente deformante e destrutiva de várias articulações, ela é autoimune, ela é progressiva, incapacitante, vai destruindo a cartilagem, pode dar em qualquer idade. A foto aqui é de uma criança de 5 anos de idade, pode acometer criança. Gente, olha, eu tenho artrite reumatoide e sei o que é a dor dessa doença.
eu fico imaginando uma criança com essa dor. Graças a Deus, com o vegetarianismo, com o tratamento natural, a doença está completamente sob controle, sem remédio algum, para a honra e glória de Deus. Então, tem como conseguir controlar sem os remédios que são terríveis, os remédios para tratar essa doença, como cortisona e anticancerígenos. Na artrite, múltiplas juntas são acometidas de ambos os lados. Ela causa rigidez a ponto de você não conseguir mais pegar nem abrir uma garrafa, abrir uma porta. Claro que, por exemplo, eu parei de fazer parto, eu não consigo mais ter força para fazer parto. Apesar de que eu fiz um parto aí há 5 meses atrás, de um bebê aqui nosso, né? Graças a Deus, Deus me deu força e eu consegui fazer, da irmã Vivian. Mas, assim, normalmente a gente perde a força nas mãos, mas isso vai destruindo. E graças a Deus, com o tratamento natural, isso resolve muito bem, a ponto de curar. Eu acho que a minha cura só vai ser realmente quando eu for completamente para o campo, né? Então, é 3 vezes mais comum em mulheres, porque mulheres se estressam. Causa também genética, alimentação, viroses, uso de certos tipos de alimentos. O quadro clínico é uma poliartrite migratória, acalor, vermelhidão, rigidez. Pode acometer também outros órgãos. A psoríase, já ouviram falar dessa outra? Psoríase é uma doença de pele, né? Também autoimune, proliferativa, ela vai descamando a pele. Homens e mulheres são igualmente atingidos e vai descamando, ela dá prurido, né? Os fatores predisponentes também podem ser infecções de garganta. O estresse é totalmente ligado à psoríase e outros fatores também associados. Então aparecem manchas vermelhas com escamas descamativas, bastante pruriginosas. Pode dar no couro cabeludo, como aqui, e em várias partes do corpo. Pode dar nas unhas também e atingir as articulações, que é a chamada artrite psoriática. Nós temos também um caso de um irmão que praticamente ficou curado através da alimentação natural e da mudança de estilo de vida. Então, tem jeito. Todas essas doenças têm jeito. E eu queria falar agora de uma última, que é a tiroidite de Hashimoto e a doença de Basedowell-Graves, que são as doenças que acometem a tireoide, que também são bastante comuns. As doenças autoimunes que atacam a glândula tireoide, com destruição da glândula tireoide, também é causa desconhecida, a base é genética, tem relação com o estresse e poluentes ambientais, é 4 a 7 vezes mais comum em mulheres, de novo, nós aí de novo, né? Da idade entre 20 e 40 anos. A tireoidite de Hashimoto é uma inflamação autoimune da glândula tireoide. E essa inflamação quase sempre vai levar à hipofunção da glândula, que é o hipotireoidismo, com sintomas como cansaço, aumento de peso, voz arrastada, queda de cabelo, intolerância ao frio, pele seca, o coração bate lento. Eu falo sempre para os meus alunos em sala de aula que o hipotireoideu é brade. Mas o hipertireoideu, ele é todo agitado. Então é o contrário, né? O hiper é agitado e o hipo é todo calmo, todo lerdo, inchado, aumento do colesterol, ganho de peso, prisão de ventre, metabolismo bem lento. Então isso leva ao hipotireoidismo. Já a doença de Basedowell-Graves já é aquela ao contrário. É um magro agitado, nervoso, que não dorme, está sempre tremendo, coração disparando, o olho com aquele, assim, para fora, que se chama exoftalmia, calor excessivo. Esse é mais grave, porque ataca o coração. Então a gente não quer que a pessoa fique num hipertireoidismo. É melhor que a gente leve para o hipotireoidismo do que para o hiper. Agora nós vamos contar, então, um testemunho que aconteceu aqui no IESH com a irmã Janaína. O nome dela é Elisângela, mas ninguém chama de Elisângela. Vem aqui, irmã Janaína. A irmã Janaína, ela chegou aqui no IESH em maio do ano passado, né, irmã? E ela chegou com um quadro de hipertireoidismo bem avançado. E ela tinha a tireoidite autoimune, que é a doença de Basedowell-Graves. E os exames dela estavam assim. Antes de falar dos exames, irmã Janaína, fala aqui o que você sentia, o que você estava sentindo quando você estava com essa doença autoimune. Bom, quando eu cheguei aqui, eu sentia
meu coração acelerado e não conseguia dormir, muita queda de cabelo e qualquer caminhada que eu fazia eu já me sentia cansada e não tinha disposição para fazer as atividades. Então, os exames que a irmã trouxe lá do sul, né, que ela fez, mostrando, não sei se vai dar para ver ali, uma ultrassonografia de tireoide, formando pseudonódulos da inflamação da tireoidite, a tireoide dela com volume muito aumentado, e essas imagens sugestivas de inflamação aguda por essa doença autoimune. E no exame de sangue mostrava o hormônio da tireoide, né, o T4, elevado e o TSH da hipófise muito baixo. Isso aqui mostra o quadro de hipertireoidismo. Aí o que eu falei para a irmã Jana? Eu falei, Jana, é muito perigoso mantê-la em hipertireoidismo por causa do coração. Nós temos que levá-la para o eutireoidismo, que é o normal, ou pelo menos para o hipo, que pelo menos o seu coração não vai ser atacado. Então, a gente vai fazer um tratamento natural para tirar você do hipertireoidismo. Essa taxa precisa melhorar. E nós fizemos um tratamento natural. Fala aí da sua dieta. Bom, eu fiquei 1 mês sem glúten, né? Sem pão, macarrão, qualquer tipo de alimento que tivesse glúten. E tive que, não pude comer tomate, berinjela e banana, couve. E tive que comer milho, muitas coisas com milho, repolho. E não foi fácil, mas assim, o resultado foi uma bênção de Deus e eu agradeço muito a Deus. Por que ela disse que certos alimentos ela comia e outros não? Porque alguns estimulam a glândula e outros deprimem a glândula. Então, como ela estava com hipertireoidismo, ela precisava comer alimentos que inibissem a glândula. E foi o que a gente conseguiu, graças a Deus. Olha o que aconteceu 2 meses depois dessa dieta. Gente, isso aqui é milagre. Só Deus pode fazer isso. Olha a ultrassonografia de tireoide dela. Completamente normal. Não tem mais nódulo, não tinha mais tireoidite, totalmente normal, a glândula reduziu de tamanho em 2 meses, coisas que remédio não fazem em anos. E o hormônio dela, como eu avisei a ela, Jana, eu acho que você vai parar num hipotireoidismo. Ela foi para o outro extremo, um hipotireoidismo intenso, o TSH dela foi lá para cima. Aí agora, o que ela começou a sentir? Muito cansaço, sonolência. Continuei com a queda de cabelo. Aí eu falei, agora você vai comer banana, comer couve, comer agrião. Vamos trazer para o meio agora, né? Então ela começou a fazer isso. E olha o que aconteceu. Mais um milagre. 3 meses após o segundo tratamento natural, T4 normal, TSH normal, tireoide normal. Hoje ela é eutireoideia. O que isso significa? Tireoide funcionando perfeitamente. O que você sente agora, Jana? Não sinto nada, só assim, a indisposição que eu tinha, hoje eu tenho muita disposição e a queda de cabelo não tenho mais. Então, assim, eu vejo um milagre de Deus e só tenho a agradecer a Ele, porque é Ele que dá a cura, né? Obrigada, irmã. Então, a gente vê que uma doença autoimune está totalmente sob controle, a gente pode dizer curada através do tratamento natural. E olha como Deus foi rápido, né? Em meses, poucos meses. Agora, só para concluir, vamos ver a orientação que o Espírito de Profecia nos dá. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. Estar constantemente sujeito ao contato com doenças, a prevalência de ar poluído, água e alimentos impuros, as habitações apinhadas, obscuras e insalubres, são alguns dos males a enfrentar. Vida no Campo 10. Em lugares campestres encontrar-se-á exercício abundante e útil ao fazerem-se as coisas que precisam ser feitas e que darão saúde física por desenvolver os nervos e os músculos. Sair das cidades é a minha mensagem para a educação de nossos filhos. Então vamos sair para a gente ter saúde.